Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado seja o seu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o Senhor nos chamou para fazermos parte da sua família e também nos diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós, graças ao Senhor, temos um refúgio para onde podemos correr, onde podemos encontrar segurança e paz. E é isso que nós precisamos num mundo em agitação, num mundo em confusão. Conceda-nos, ó Pai, o seu Espírito. Dê-nos a paz de Jesus. Ilumine as nossas mentes. Tranquilize o nosso coração. E dê-nos agora, neste momento, o entendimento que necessitamos para compreender esta mensagem, que ainda serve de introdução ao tema da santificação. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Ok, então, pergunta: o que é que o grande conflito tem que ver com o desejo de Deus de restaurar em nós a natureza espiritual e amorosa de Cristo? Nós adventistas falamos muito do grande conflito, e é verdade. Nós conseguimos ver o grande conflito em todo o lado. Ainda agora a Iranilda estava a falar exatamente nisso. É um conflito, literalmente. Mas o que é que o grande conflito tem a ver com esta restauração que Deus quer fazer em nós da natureza amorosa de Jesus? Então, há aqui dois pontos que são muito importantes, que nós já conhecemos, isto é apenas um pouco uma revisãozinha, mas que serve de introdução. Uma delas é a adoração, que teve que ver com o grande conflito, e a outra é a obediência. Então, relativamente à adoração, nós sabemos que só se podem salvar aqueles que praticarem a verdadeira adoração. É o que Deus diz em João 4, e se alguém quiser abrir, João 4, 23, todos nós conhecemos o texto, mas vamos lá. Peço a vossa colaboração, rapidinho, vocês já têm os textos no grupo, que eu já coloquei. E o que é que diz? Verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Muito bem, os verdadeiros adoradores, o que pressupõe uma falsa adoração. Existe adoradores e existe adoradores falsos e existe falsa adoração. Agora, a pergunta é, como é que eu sei que eu estou adorando a Deus como Deus quer? Como é que eu sei? A verdadeira adoração não é aquilo que eu levo para Deus. Mesmo que aquilo que eu levo para Deus seja o melhor e seja de coração, com sinceridade. Nós temos o exemplo de Caim. Caim o fez, levou para Deus um tipo de adoração que Deus não aceitou. Adoração não é o que eu levo para Deus. Isto é importante e vamos referir isto mais vezes. Mas sim, adoração é o quê? É o que Ele pede. A adoração é o que Ele pede. Não é o que eu levo para Deus porque acho que é o melhor, porque acho que... Não, não é meter pela goela abaixo de Deus uma adoração que Ele não pediu. Ele é que vai ser adorado, portanto, Ele é que tem que dizer como é que Ele quer ser adorado. Certo? Faz sentido. Não adianta, por exemplo, eu fazer um pedaço de pau e levar para Deus e dizer que foi feito de todo o meu coração. Será que Deus vai aceitar? Não. Foi isso que Deus pediu? Não. Então, se Ele não pediu, que utilidade é que isso tem? E nós temos muita coisa talhada na madeira que é oferecida a Deus, mas que Deus não aceita. Aliás, vamos abrir
aqui em Mateus, capítulo 15. Não está na lista, mas veio à minha mente. Mateus, capítulo 15. E vamos ler o versículo 9, que diz: Mas em vão me adoram. Então, pode haver adoração feita em vão? Sim, senhora, está aqui. Deus está a dizer que o povo de Israel adorava a Deus em vão. Não deixou de adorar. Nem eram contra a adoração, só que o faziam em vão. Porquê? Diz aqui, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, isto é uma prova de que realmente eu acredito que as pessoas podem estar a adorar a Deus em vão. E eu repito que a adoração não é o que eu ofereço a Deus, mas a oração é o que Ele Pede. pede. E o que é que Ele pediu? Obediência. Temos o segundo ponto. Ele pediu obediência. Foi com estes dois aspectos, a adoração e a obediência, que o grande conflito começou. Alguém quer abrir em Isaías 14, 12 a 14? Por favor, nós já sabemos rapidinho, vamos lá, Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, A Denis? sim? Sim. Quer que eu leia? Sim, por favor. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito bem, então Satanás queria colocar o seu trono acima de Deus. Ele queria ser adorado. Ele queria que o mundo vivesse em função dele. Ele queria ser como Deus. Mas o Espiritismo ensina exatamente isso. Sabiam? O Espiritismo ensina que em cada encarnação, não é? A teoria da reencarnação, a pessoa vai melhorando, vai nascendo melhor, vai se tornando cada vez melhor, até que vai chegar aonde? Sim, Marinês. Belinha, essa fala, né, do espiritismo não está dando certo, Pois né? Se não, isso mas fosse, se fosse verdade, o mundo estava maravilhoso. exatamente. E portanto, isto só prova que nós não estamos a melhorar, o ser humano não está a ficar cada vez melhor. A Bíblia não ensina nada disso. Então, essa confusão que Lúcifer começou no céu, ele, de querer ser igual a Deus, ele acabou transferindo isso para a Terra. Existem 4 pontos importantes que ele argumentou e que ele continua ainda a trabalhar nesse assunto. 4 pontos. Primeiro, ele disse que Deus era injusto, porque só ele queria ser adorado. Segundo, ele disse que era impossível a todos guardar a lei de Deus. Ainda hoje ouvimos ecos disso, não é verdade? Ainda hoje ouvimos ecos disso. Terceiro, que os anjos não precisavam de obedecer, porque eles eram puros e não precisavam de leis. Quarto, está escrito no Espírito de Profecia. Quarto, ele disse que se eu, Satanás, governasse o céu, eu governaria muito melhor do que Deus. Mas o que é que tudo isto tem a ver conosco? Vamos entender. Deus poderia ter destruído Satanás ou não? Claro que sim. Mas, já sabemos, os anjos iriam, aqueles que ficaram, não é do lado de Deus, eles iriam servir a Deus não por amor, mas por medo, pensando, epá, qualquer um que se levanta e discorda de Deus, Deus o elimina, então temos que ficar caladinhos. Então Deus permitiu que Satanás levasse avante a sua obra e disse, ok, então se é assim como tu dizes, então vai
e mostra que realmente farias um mundo melhor do que o meu. E a terra passou a ser comandada, ao fazer a vontade de Satanás, claro, passou a ser comandada por Satanás. Ele tentou Adão e Eva com a única coisa que eles não tinham, que era o quê? Ser igual a Deus. Não foi? Foi o que ele disse a eles: e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi justamente aí que ele os tentou. Quando Deus formou e separou a nação de Israel, reparem isto, Satanás criou uma série de nações ao redor que adoravam de outra forma. Deus tinha instruído Israel a adorar da forma correta e Satanás criou uma série de nações à volta para adorarem de outra maneira. Porquê? É que para criar confusão. Mas afinal, qual é a verdadeira adoração? Porque é que Deus tirou Israel da escravidão do Egito? Ou melhor, tirou do Egito por causa da escravidão em que eles estavam. Mas não foi isso que Moisés disse para o faraó. Não foi, Moisés não disse: deixa o meu povo ir para que eles deixem de ser escravos. Foi isso que Moisés disse a faraó? Não, é para adorar a Deus. Ora bem, vamos abrir em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, e outra pessoa pode abrir em Êxodo 4, 22 e 23. Quem quer ler? Eu vou ler Êxodo 4. Não, Eu vou ler deixa ler primeiro Êxodo 5, 1, por favor. Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Ok, e agora 4, 22 e 23. Diz assim: E tu dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: deixa meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Muito bem, há aí uma frase que é importantíssima, importantíssima. Deixa ir para quê? Para que me sirva. Já lá vamos, porque isto tem a ver, a adoração tem a ver com o serviço. Aquele a quem nós adoramos é aquele a quem nós servimos. Seja o que for. Então, reparem, se eles eram escravos no Egito, Deus, ao tirá-los da escravidão, ou melhor, ao levá-los para de volta a adorar a Deus, automaticamente eles ficavam o quê? Livres da escravidão. Certo? Ou seja, a verdadeira adoração, ela nos liberta da escravidão. Percebem? Vou fazer-vos aqui uma pergunta. O que é que tem a ver serviço com adoração? Existe biblicamente alguma prova de que aquele a quem nós adoramos, ou aquilo que nós adoramos, é aquele ou aquilo que nós servimos? Sim. É que Vamos abrir. a obediência está ligada à adoração. Obediência. Mas tem mais do que isso. Tem a ver com o serviço. Vamos abrir em Daniel capítulo 3. Nós já passamos por aí. Então, eu vou ler o versículo 12 e o 14.
Lembram-se o que é que aconteceu aqui? Portanto, o rei Nabucodonosor tinha feito uma imagem e queria que todos a adorassem, adoração, e os jovens, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja, o Ananias, Misael e o Azarias, melhor falando, diz assim no versículo 12: disseram ao rei: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E olhem agora, aos teus deuses não Servem. servem e nem E adoram nem a estátua de ouro que levantaste. Estão a ver aqui as duas coisas juntas? Não servem nem adoram. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Novamente as duas palavrinhas juntas. O que quer dizer, e depois já agora vamos dar um saltinho para o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, servem. pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Portanto, temos aqui uma prova que a adoração tem a ver com o serviço. E na igreja cristã, no início, Satanás começou a mudar um pouco as coisas para fazer com que a adoração ficasse errada e não fosse aquela que Deus pediu. Mas quem adorasse a Deus como Deus pedia, Satanás perseguia. Não foi isso que aconteceu? Ainda ontem lemos um pouco o que é que se passava na Roma, no Império Romano. Lembram-se? Eles consideravam o Estado, a Roma, de tal maneira importante, não é? Importante era a encarnação do bem supremo, que todo aquele que não adorasse os seus deuses, ele era perseguido. E pior, não era considerada perseguição. Era considerada uma coisa boa. Eles estavam a cumprir a lei. Estão a ver aqui? Então, a perseguição era tão grande que eles já não tinham mais método. Isto é o que diz Flávio Josefo. Flávio Josefo diz assim, que a perseguição era tão grande que eles já não tinham mais métodos para imaginar, e começou a faltar criatividade para matar. Vejam os requintes e eles inventaram tudo o que podemos imaginar. Tudo isso era para quê? Para forçar os crentes e levá-los a parar de adorar a Deus como Deus pedia e começarem a adorar da maneira errada. Vejam a importância da verdadeira adoração. A importância. Mas alguns sabemos que permaneceram fiéis e Satanás usou uma outra estratégia que foi introduzir heresias, ou seja, ensinamentos errados. Na história medieval, nós conhecemos a história, Satanás criou uma igreja adúltera e perseguidora. A Bíblia chama de Babilônia. Babilônia não é apenas uma igreja, mas é todo um sistema. Prestem atenção a isto, isto é importante. Babilônia não é apenas uma igreja, é um sistema de falsa adoração. Não deixa de ser adoração, é adoração, mas é de falsa adoração. E a Bíblia chama a isso de adultério espiritual. Adultério. Adoram da forma que eles entendem e não a bíblica.
Para Deus, toda a adoração que não é a que Ele pede é prostituição. E isto é importante, porque Deus chega a dizer que Israel se prostituiu. Sabiam disto? Israel era o povo de Deus e ele se prostituiu. Vamos a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Diz assim, Deus falando o capítulo 16 tem por título a alegoria da esposa infiel. E diz aqui assim, versículo 25, não vamos ler muitos textos. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, era para a adoração, e fizeste abominável a tua formosura. Israel era um povo lindo quando Deus o criou, quando Deus o suscitou, não é? Ele começa por dizer que ele era como uma criança acabada de nascer, ainda cheia de sangue. Conhecem a imagem, não é? Ou não? Versículo 8, então, vamos ler o versículo 8. Então, passando eu por ti, Deus está a dizer, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e limpei-te do teu sangue. Era como um bebê que tinha acabado de nascer. E te ungi com óleo. Pronto, então ele é uma forma poética muito bonita. E a dada altura, depois ela acabou por usar tudo aquilo que Deus lhe deu, o ouro, a prata, enfim, e vamos ler o versículo 17 já agora, pronto. Também tomaste as tuas belas joias feitas do meu ouro. Estão a ver Deus a dizer para Israel? O ouro era de Deus. E da minha prata que eu te havia dado. E te fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. Estão a ver? Falsa adoração. Versículo 25. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura e alargaste os teus pés a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos, grandemente carnais, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares à ira. E depois continua, versículo 28, também te prostituíste com os assírios, porquanto eras insaciável, contudo prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Demais multiplicaste as tuas prostituições na terra de tráfico, isto é, até à Caldeia, Babilónia, e nem ainda com isto te fartaste. E Deus continua falando da falsa adoração que eles começaram a praticar. Então, se há alguma coisa, irmãos, que Deus não deixou para o ser humano escolher, é a forma de adoração verdadeira. Isso foi Ele que determinou. E Ele o fez detalhadamente. Por que é que eu estou a insistir tanto na questão da adoração? Os irmãos já vão perceber porquê. Apocalipse fala não apenas de uma igreja que Deus vem buscar na terra, mas também fala de uma prostituta. E quem ele vem buscar, ele diz que é a sua noiva. Então, isso quer dizer que as igrejas por aí, elas podem estar perdidas ou não? Pode. Podem. Mas lembrem-se de que a instituição é uma coisa e as pessoas são outra. São coisas diferentes. Então, a adoração é simplesmente porque a quem eu adoro, eu sigo, eu sirvo, não é? Pode ser o desporto, pode ser a música, pode ser a televisão. Irmãos, gastam-se rios de dinheiro para entrar nos concertos.
fazem-se viagens, perdem-se noites de sono, ficam-se em filas horas e horas. Isto não é serviço ao ídolo? Sem dúvida. A questão do serviço, eu vou dar-vos aqui 2 exemplos. Não sei se aí no Brasil aconteceu isso, mas aqui na Europa ainda hoje acontece. Tornou-se moda as calças abaixo da cintura, que deixam o rabo todo fora. Aqui na Europa ainda é assim. Outro exemplo, quando a Xuxa fez um filho dizendo que ela era independente e moderna, não sei se sabem, mas o índice de gravidezes nas adolescentes aumentou alarmantemente. Era o ídolo, a Xuxa era o ídolo. Como que o ídolo falou, e como eu adoro, a questão de que falámos ontem, eu adoro isto, eu adoro aquilo. O ser humano acaba por servir. A quem eu adoro é aquele que rege a minha vida. A adoração e a obediência caminham lado a lado. Os muçulmanos, por exemplo, um outro exemplo, adoram a Deus segundo, ou melhor, lutando contra o grande Satã. E se eles morrerem nessa luta, matando os ímpios, eles vão para o céu como heróis e lá vão ter 10 virgens. Então eles pensam assim, entre viver aqui como um Zé Ninguém, não é? E morrer como herói, eles preferem matar aqui um monte de gente com bombas e tornar-se muitos deles kamikazes para depois serem servidos e terem o gozo da eternidade com 10 mulheres. Aqueles a quem eles adoram, eles obedecem. Portanto, não vamos espantar-nos, irmãos, se chegarmos neste seminário e verificarmos que talvez nós, sem querer, tenhamos outro ídolo que ainda não percebemos, ok? Agora eu faço uma pergunta. Eu sei que há aqui alguém que já sabe, mas onde é que ocorre a adoração? Na igreja? É verdade. Em casa? Também é verdade. Mas como é que eu entendo 1 de Coríntios 3, 16 e 17? Quem quer ler? 1 de Coríntios 3, 16 e 17. Posso ler, Belinha? Sim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muito obrigada. Nós aqui sabemos disso. Mas, irmãos, há milhares, milhões de crentes que não sabem disto. Ele até faz a pergunta: não sabeis vós? Graças a Deus que nós sabemos, não é? Então, ele diz que nós somos santuário. Para que é que se constrói um santuário? Não é para a adoração? É para a adoração. Muito bem. Então, se é para a adoração e nós somos o santuário, onde é que se faz a adoração? No nosso entendimento. Exatamente. Na mente. A adoração rege toda a nossa vida. Não é só quando nós vamos à igreja, porque aqui é que se pratica a adoração. Eu vou ler-vos aqui uma citação que eu coloquei no grupo. Ela encontra-se no... Nós vamos aqui ver várias citações de mente, caráter e personalidade. São 2 volumes magníficos e esta também está no 2º volume de Mente, Caráter e Personalidade. Capítulo 87, página 785.3, mas também está nas meditações matinal, como é que se chama?
Agora fugiu-me o título. Refletindo Cristo, do dia 15 de maio. Então reparem a citação. É fantástica. Diz assim, estava lá de Jesus. Ele preparou esta morada, o corpo, ele preparou esta morada viva para a mente. Deus só preparou o corpo para nele colocar o quê? A mente. Ela é primorosamente tecida um templo para o Senhor mesmo preparou, um templo que o Senhor mesmo preparou para a habitação do seu Santo Espírito. A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. E é a mente que adora a Deus. Uau! Irmãos, registem este texto. É a mente que adora a Deus e nos põe em contacto com os seres celestiais. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca do escrínio. Escrínio é um cofre, um guarda-joias, que contém esse tesouro. Eu vou repetir. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca desse guarda-joias que contém esse tesouro. Qual é o guarda-joias que contém esse tesouro? A Qual é, mente. Nossa mente. qual é o tesouro? Uma É coisa... a mente. É a mente. Ah, E quem guarda o o nosso tesouro é... tesouro é o corpo. Exatamente. Percebem, irmãos? Nós temos que entender isto. O tesouro é mente. O que é o guarda-joias que guarda o tesouro? O corpo do ser humano. É o É o corpo. corpo. Irmãos, vocês estão a começar a perceber onde é que nós estamos indo? Olha, eu não tinha visto dessa forma. Acho espetacular. Espetacular. Vocês não acham estranho que, apesar da medicina estar tão desenvolvida, a mente humana ainda continua a ser um labirinto? É. Uhum. Eu não sei até onde é que Deus vai permitir que a medicina descubra algo sobre a mente, porque a mente é o lugar que Ele preparou para a sua habitação. Então existe uma Amiga, relação. no Brasil tem um provérbio que diz: quando a mente não pensa, o corpo padece. Exatamente. O António Variações, ele tinha uma música muito conhecida que diz: quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. O corpo é que Uhum. paga. Então, reparem que nós hoje vivemos na cultura de quê? Da mente ou do corpo? Do Corpo, né? corpo. O chamado culturismo, não é verdade? Aliás, toda a moda, ela se vira para onde? É para a mente? É para o corpo. Seja para a magreza extrema, seja para os músculos todos, é o corpo. Um rapaz pode não ter nada na cabeça, pode ser um autêntico balão de encher, mas se ele é lindo, está tudo bem. Não é verdade? É. Uma mulher, se ela tem um corpo lindo, com as medidas estabelecidas, então, mesmo que ela abra a boca e só saia a asneira, é essa que vai ter muitos seguidores. Vivemos literalmente na cultura do corpo, em detrimento da mente. Mas o que é que tem valor? É o cofre ou é o tesouro? É o Tesouro. tesouro. Mas para Deus só existe uma cultura,
que é a cultura da mente. Reparem como é que nós começamos este seminário. O propósito de Deus, o qual Ele deseja com o qual nós colaboremos, é o quê? É restaurar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Então já estão a ver para onde é que o nosso seminário está a ir. Tudo, irmãos, tudo o que está daqui para baixo, do pescoço para baixo, foi preparado só para que Deus pudesse colocar a mente. Incrível! Deus criou uma máquina perfeita destas, não é? Só para nela colocar a mente. Podem escrever esta frase: nós adoramos com a mente e obedecemos, servimos com o corpo. Conseguem ver a relação entre adoração e serviço? Repete, por favor, Belinha. Nós adoramos com a mente, mas servimos ou obedecemos com o corpo. Por que é que a mente é tão importante? Nós vamos ver. Mas há pouco, na citação que eu li, dizia que é a mente que adora a Deus. Exatamente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contacto com os seres celestiais. Registaram o texto do segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade? Irmãos, não fiquem só por ouvir aqui. Vão ler. Vão ler o antes e vão ler o depois, que aqui não temos tempo para fazer isso. A mente é tudo o que Deus tem nesta terra para agir na tua vida, Rose. Deus não tem mais nada. Juliana, a tua mente é a única coisa que Deus tem. Então ela é importante. Ela é muito importante. No primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 9, na página 73.1, diz assim: os nervos do cérebro. Eu vou ler-vos esta citação, mas nesta altura, quando isto foi escrito, quando Ellen White escreveu isto, ainda não tinha sido descoberto os eletroencefalogramas. Ainda não tinha sido descoberto. Como é que ela fala aqui? E vocês já vão ver. Ela fala aqui, e já vamos ler outro texto, não é? Que fala das correntes elétricas. Então, os nervos do cérebro que comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Então é importante o que se passa aqui, como nós tratamos isto aqui? Belinha, Sim. então quer dizer que se eu não tiver constantemente Cristo na minha mente, ou a sua palavra, e não tiver em comunhão com Ele, eu não tenho comunhão com Cristo. De forma alguma. Estão a ver? Se a minha mente andar a vagar pelas coisas do dia a dia, etc, etc, não estou a ter comunhão com Ele. Sim. Então, mas aqui diz que é o único meio, e eu faço a pergunta, então e a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus. Estão a ver o lugar que cada coisa tem? A Bíblia é a revelação de Deus. E o que é revelação? Deus veio, não é? E falou o que ele quis e um profeta escreveu. A Bíblia e o Espírito de Profecia são a revelação. E a comunicação? O que é a comunicação? Quando eu vou ler a Bíblia e estou em sintonia com Deus, Deus faz com que a revelação se torne comunicação dentro da nossa mente. E eu entendo qual é a sua vontade.
Ou seja, a Bíblia revela a sua vontade. Quando eu permito que ela entre aqui, começa a existir o quê? Comunicação. Deus falou, eu entendi e vou agir em função. Percebem? Por isso a Bíblia é tão importante. Por isso Satanás se preocupa tanto nas outras igrejas em show, louvor, hinos, música, saltos, mas pouca palavra. Pouca palavra. Mas quando a nossa mente não está, como a Vera dizia, sintonizada com Deus, eu leio a Bíblia, que é a revelação está aqui, mas não existe o quê? Comunicação. Não existe comunicação. Nem pode existir. Eu leio, mas eu não entendo. Então, mas não está revelado? Está revelado. Mas não eu não entendo o que é que Deus diz. Já ouviram muita gente dizer, eu leio a Bíblia, mas eu não percebo nada. Então, mas já está revelado. Mas existe um bloqueio, entendem? Pronto. E nós vamos perceber, irmãos, que eu e vocês sou aquela que mais tenho atrapalhado essa comunicação entre Deus e eu. Isto é uma coisa muito séria. Mas também é um privilégio, não é? Um grupo de pessoas que recebem esta instrução, eu acho que é um privilégio. No capítulo 9, novamente, do primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, na página 72.3, diz assim: o cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais que todos os membros do corpo, para todos os membros do corpo, perdão, como se fossem fios telegráficos. E eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Percebem? É como se fosse uma central elétrica, os nervos, com os fios, eles vão para toda a parte do corpo. É da mente que parte tudo e por isso a mente é tão importante. Da mente saem as decisões, saem os raciocínios, saem os pensamentos, as ações, etc. Vamos abrir novamente em Mateus, capítulo 15, versículo 19, e peço que um de vocês possa ler, por favor. Mateus 15, 19. Posso ler. Posso ler, Galinha? Sim. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Obrigada. Quando a Bíblia fala em coração, muitas vezes ela quer falar mente. As duas coisas estão muito interligadas, mas é da mente, já vimos há pouco. Então, a mente manda e o corpo obedece. Nós adoramos com a mente, mas obedecemos com o corpo. Este é o princípio divino. Falando das mães, relativamente aos seus filhos, no livro Conselhos sobre Saúde, o capítulo que tem por título Ignorância dos Reclamos da Natureza, na página 176, diz assim: nada sabem da influência do corpo sobre a mente e da mente sobre o corpo.
da mente que liga o finito ao infinito, parecem nada entender. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. Eu vou repetir. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A língua também foi feita para ser serva da mente. Sim, E os ouvidos? Também. 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 Canais. A mente é o lugar onde Deus fala e ela é o centro de tudo. Será que Satanás sabe destas coisas? Com certeza. Porque ele sabe ler. E ele Ele vê já as leu isso. Nós, adventistas, talvez não tenhamos lido, que é o mais certo, mas ele já leu. Então, ainda no Conselhos sobre Saúde, no capítulo que tem por título Como preservar as nossas sensibilidades, acham que é importante preservar as nossas sensibilidades? Com certeza. Há pessoas que são completamente insensíveis já. Quando Deus permite que um bebê nasça, então ontem explicava isso ao meu neto, a consciência dele é super sensível, como a pele. A pele dos bebês não é tão sensível, é muito sensível, muito fininha. Mas se aquela criança for crescendo e for se tornando homem, for trabalhando na construção civil ou na horta, o que é que acontece à pele fininha? Fica dura. Então, Fica Flexível. dura, fica grossa, não fica tão sensível, pois não. É isso que acontece. Então, vou ler-vos aqui esta citação. Agora é que vamos começar a aquecer, não é? A questão da santificação. A intemperança de toda a espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas ao mesmo nível das comuns. Então, o que é que torna os nervos do cérebro, que são a única coisa com a qual Deus se comunica conosco, o que é que insensibiliza esses nervos? A intemperança. A Travado. intemperança de toda a espécie. O comer, o dormir, o vestir, as horas passadas em frente a certas coisas. Intemperantes. Comemos demais, falamos demais, dormimos de menos, julgamos demais, amamos de menos. Intemperança. Será que é um dos frutos do Espírito? Sim. Sim, sim. Temperança é. Satanás Intemperança. sabe disto? Uhum. Quantas vezes, irmãos, mesmo dentro da igreja, nós encontramos quem esteja a comentar sobre a novela que acabaram de assistir, a partida de futebol, dentro do lugar construído para Deus, falando de uma coisa do mundo. As coisas eternas colocadas ao mesmo nível das comuns. É mentira? Não. Infelizmente. não. Lembremos-nos, ou melhor, pergunto-vos, vocês conseguem lembrar-se dos últimos 3 sermões que vocês ouviram na igreja?
Eu consigo. Ainda bem. Mas provavelmente que a maioria das pessoas se lembraria dos 3 últimos filmes que viram, se viram. Não é? É porque a pessoa que está vendo, ela está ouvindo e aquilo fica no subconsciente. Agora, quando a pessoa, quando pega a Bíblia e vai ler, ela tem que pegar na mente a voltar-se àquilo que ela está lendo, a imaginar. Então, ela é mais, como diz, é mais fácil gravar aquilo que está vendo como imagem, como por isso que o teatro, a irmã White fala que é um dos piores, né? Porque a pessoa está lá escutando, vendo, porque os filmes foi feito dentro de um teatro, as novelas, né? Ali foi filmado, né? Então, é muito mais guardado forte na mente do que quando a gente tem que esforçar-se a cair no pensamento, como entender aquilo que ela está lendo, né? Eu tenho a certeza que os homens na nossa igreja se lembram perfeitamente do jogo de futebol que aconteceu há meses atrás ou há anos atrás. É ou não? Mas tenho algumas dúvidas que se lembrem de certas passagens das Escrituras e dos detalhes, mas o jogo sabem tudo. Sabem tudo. Quem marcou, quem marcou falta, tudo. Então nós percebemos como é que as coisas comuns estão tomando a nossa mente e o lugar das coisas sagradas. Satanás sabe disto. Eu vou ler-vos aqui novamente no primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, de um capítulo que tem por título Satanás ataca as faculdades perceptivas. Só por o título nós já percebemos. E é o capítulo... Agora não sei qual é o capítulo, mas é a página 73.2. Diz assim: Satanás tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza moral e física, a fim de o poder vencer com as suas tentações, triunfando em seguida sobre a sua ruína. E tem sido bem-sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite a despeito dos resultados. Satanás sabe bem ser impossível ao homem desempenhar-se das suas obrigações para com Deus e seus semelhantes, enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. Acham que isto é importante? Ou não? Com certeza. Mas eu digo-vos e peço-vos, não fiquem só pelo que estão a ouvir aqui, irmãos. Vão atrás da informação, leiam. Porque é quando nós lemos, e quando nós escrevemos no papel, o Espírito Santo escreve aqui. É verdade. Eu acho que vamos ficar por aqui, porque já estamos em cima da nossa hora. Elinha, Sim. pequeno comentário. E quem tem o livro Desejado de Todas as Nações, na página 70, fecha com chave de ouro, meu irmão, o que você está falando, porque ontem eu estava olha, nem sei explicar isso, escrevendo, sabe, sobre verdades presentes. Deus me mostrou essa página. Irmã, abre essa página, Desejado de Todas as Nações, na página 70, e você vai me dizer se isso não é uma chave de ouro que Deus está nos dando. Não, pode ler, Iranilda. Aqui fala sobre o menino... Qual capítulo? Oi? Qual capítulo, Ana? Diz assim, em criança. Ah, sim. Aí fala que o menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Meus irmãos, vocês têm que ler essa página. É uma coisa impressionante. Eu lendo a página e, ao mesmo tempo que a gente lê, fazendo perguntas. E por que disso? E por que daquilo? Entra na nossa mente. Uhum.
E quando a gente estava estudando a mensagem do terceiro anjo, Belinha, é lindo o que está aqui. Eu não Sim. trabalhar, mas olha, eu escrevi, fiz perguntas para montar o áudio para poder entender e passar a mensagem. Muito lindo. Aham. Ok, muito bem. Vamos orar e depois fazemos mais alguns comentários. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, o Senhor, não temos palavras, Pai, para agradecer o privilégio. Realmente o Senhor nos deu pérolas preciosas com estas mensagens tão claras, tão diretas ao ponto, tão nítidas, tão simples. E nós pedimos perdão, Senhor, porque eu acho que temos passado muitos anos da nossa vida sem ler estas coisas, sem refletir sobre elas. Em contrapartida, temos gasto muito tempo, muitas horas dos nossos dias com outras coisas. Que o Senhor nos ajuda a entender agora o valor que tem a nossa mente, que é a única coisa que o Senhor tem para se comunicar connosco. E possamos cuidar deste tesouro daqui para a frente como nunca o fizemos antes. Dê-nos o seu Espírito, Pai. Dê-nos o seu Espírito. Perdoa os nossos pecados, estes pecados que estamos a referir agora, de ter sido tão pouco criteriosos no cuidado com o corpo, e continua a conduzir este grupo, as nossas vidas, as nossas famílias. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo de ser santo, tu deves buscar. Ter vida em teu mestre, seu livro estudar. Ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar. Necessitados e para salvar, tempo de ser puro.